Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Joxan Natividade, estudante de jornalismo da Universidade Católica de Brasília e hoje, cumprindo uma missão, um trabalho de entrevista de um profissional na nossa área, né, de jornalismo. E eu fiz uma escolha que eu tenho certeza foi uma das melhores escolhas, entrevistar a locutora Valquíria Rios, da Rede Sara Brasil FM. Oi, Valquíria, tudo bem? Tudo jóia, que prazer amor. estar aqui com você. Prazer Obrigado meu. por ter aceitado, né, conversar comigo. Eu sei que isso vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Muitas dúvidas serão esclarecidas e nada melhor do que falar com uma profissional na área, né? Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz pela escolha, né? Realmente, quando você me convidou, você já tinha me convidado antes? Já tinha convidado antes ela uma vez para participar de um trabalho lá na faculdade. Seria uma honra para a gente, mas ela furou. Furei, mas só que agora eu aceitei seu convite. Eu tinha até aceitado, mas por algumas questões não deu para dar continuidade. E agora para mim é uma alegria muito grande poder falar sobre o rádio, que eu tenho muita paixão, poder falar sobre o que eu exerço, né, que dê um sentido novo para minha vida. Então fique à vontade, eu sou toda sua a partir de agora. Obrigado, Valquíria. Então vamos lá, né, gente? A gente vai falar aqui sobre algumas questões do rádio, para te esclarecer muitos questionamentos seus e da profissão dela como locutora, né? Radialista, não é isso? Isso. Então, Valquíria, em meio ao grande avanço tecnológico das mídias digitais e dos meios de comunicação, como é que o rádio consegue se preservar? Então, Joxan, e para você que está acompanhando a gente em casa também, deixa eu começar dizendo que quando a gente fala de rádio, aí todo mundo já pensa no locutor, né? Mas eu quero dizer que a profissão de radialista, né, ela se divide. Tem o locutor apresentador, animador, narrador esportivo, enfim, muitas outras coisas. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como o rádio sobrevive, ele, na verdade, se adapta, ele se renova. E o exemplo disso é a chegada do rádio digital, que vai possibilitar que as pessoas possam ter uma qualidade de som melhor, sem contar que o rádio digital que está chegando aí, que é uma grande novidade muito esperada por todos os radialistas, donos de emissora do Brasil, é que ele vai possibilitar também a transmissão de dados, que é uma inovação. Como o rádio ele se relaciona com a internet? Eu acho que você já começou aí a dar uma pincelada, né? Mas como ele se relaciona com a internet? Existe essa contribuição positiva? Então, quando surgiu a internet, todo mundo ficou dizendo que o rádio ia acabar, e tal. Mas o que é que acontece? Nós podemos perceber que não, que a internet ela veio para somar, né? Ela só agrega ao rádio. Como? Hoje nós podemos nos conectar com pessoas de várias partes do mundo, né, de várias partes do Brasil. Por exemplo, uma emissora que ela era local, que ela é local, sem o advento da internet, ela só vai pegar ali naquela localidade, né, naquele raio. E hoje, com a internet, essa emissora local, ela pode ser ouvida em qualquer parte do mundo. O pessoal pode baixar aplicativos. Então, isso é por quê? Por causa da internet, que nos ajudou a dar esse upgrade, sabe? A estar conectado com o mundo e com mais pessoas. Por exemplo, encurta a distância, a saudade entre mãe e filho, que um, por exemplo, mora em São Paulo e o outro está lá na Bahia, e hoje os dois podem ouvir a mesma rádio de São Paulo por um aplicativo, pelo computador, e está mandando recadinho, trocando carinho pelo rádio. Eu vou falar, posso falar? Pode. Eu, por exemplo, sou do Pará, e eu tive recentemente, em julho, com minha mãe, e eu coloquei para te ouvir. Inclusive, você se lembra, a gente gravou um áudio no WhatsApp, ela falando, oi, Val, e tal. Então, realmente. Tá vendo? É realmente. Não menti. Então, você acredita que o rádio consegue se reinventar e jamais ser extinto? Eu acho que todas as mídias, todos os veículos de comunicação são importantes. Todos eles vão conseguir sempre se reinventar, se complementar. Por exemplo, os jornais, né? Quando chegou aí o advento da internet, que disponibiliza muitas informações, as pessoas ficaram preocupadas, o jornal impresso vai acabar. Mas não, ele se adaptou, ele começou a fazer uso das plataformas digitais. E assim é o rádio. Toda tecnologia, toda novidade que vier, o rádio vai se adaptar a elas. Agora uma pergunta bem mais esclarecedora, referente à manutenção do rádio, né? Qual é o custo para manter uma rádio no ar hoje em dia? Essa pergunta, ela
ela tem várias respostas, porque ela depende do porte da emissora, se é uma rádio comunitária que tem um custo menor, se é uma rádio de grande porte, se é uma rádio via satélite, por exemplo, como a Rede Sara Brasil, que joga via satélite para um monte de capitais e tem filiais. O que eu posso te dizer é, o custo para manter uma rádio hoje é muito alto. Eu imagino que uma rádio de porte médio, acredito que R$200 mil por aí, mensais, para poder manter no ar. Dependendo da estrutura. Né? Quantos funcionários, Val, uma rádio mantém atualmente? E quantos deles são somente locutores? Então, por exemplo, a Rádio JKFM, que eu trabalhei recentemente, não tem um tempinho, mas fiquei muitos anos por lá, nós éramos em 9 locutores e tinha mais umas 20 pessoas nos bastidores. Então é bem relativo, sabe? A quantidade de comunicadores, de locutores e profissionais de um modo geral no rádio. Atualmente, Val, quais são os meios mantenedores de uma rádio? Bom, como é sabido de muita gente, para manter uma rádio no ar, a gente precisa dos patrocinadores, dos anunciantes, dos comerciais, né? E tem mídias de governo, tem também os programas que são terceirizados, que ajudam a rádio de certa forma, as pessoas compram horários. Então é assim que o rádio se mantém. Então, explica pra gente, essa é uma dúvida de muita gente. Muitos não sabem diferenciar. Explica aí pra gente qual é a diferença entre AM e FM. Existem basicamente duas diferenças. É uma diferença técnica e uma diferença de estilo. O que é que acontece? O rádio AM, né, AM significa amplitude modulada. A amplitude que é a força das ondas. E o que é que acontece? O rádio AM, ele tem um alcance maior. Por incrível que pareça, ele tem um alcance maior. Ele chega mais longe que o rádio FM. Porém, ele sofre muitas interferências com facilidade. E isso faz com que a qualidade do sinal não seja, na maioria das vezes, dos melhores. Né, o que pode mudar aí com a chegada do rádio digital. E o rádio FM, que é a frequência modulada, ele tem um alcance menor, porém ele chega com mais qualidade no receptor. Não sei. A rádio que eu trabalho atualmente... Não, a Rede Sara Brasil FM, eu já trabalhei em emissoras AM, né? Inclusive a gente vai falar mais à frente, mas a Sara Brasil FM, a Rede Sara Brasil, é só FM, a gente não trabalha com a frequência AM. Ah, entendi. Qual a carga horária de um locutor de rádio? O locutor de rádio, ele tem uma carga horária de 5 horas, fica 4 ali no ar e 1 hora à disposição da empresa para fazer gravação, enfim, o que ela precisar de nós, aí a gente está lá à disposição nessa 1 hora. Ótimo. Essa agora é interessante. Né? Quem está querendo entrar na profissão aí, quem quer seguir essa carreira como radialista, com certeza está muito interessado nesse questionamento. Olha lá, dá com a pergunta indiscreta. Vamos dizer então que essa é aquela pergunta mexicana. Mas não, que isso. Qual é o piso salarial de um radialista? Então... Vamos saber quanto é que ela ganha? Ai, se dúvida, agora eu vou revelar, gente, que eu não sou rica. Deixa eu te contar. O piso salarial de um locutor de rádio ele também varia de estado por estado. Né? Mas vamos trazer para a realidade da capital federal. Vamos usar a Brasília como referência. Hoje, o piso salarial de um locutor é de R$ 1.400. Sim. Esse é o piso. Aí o que é que acontece? No FM, a maioria dos locutores também são operadores. Sim. Aí agrega mais R$ 1.400, que é o piso de operador de áudio. Ótimo. Mas o piso somente de locutor é R$ 1.400. Tem que se virar nos 30 para sobreviver, principalmente em Brasília. Ótimo, mas entendo. Mas a maioria dos locutores, eles acabam tendo outras... outras fontes de renda. Funções. Outras funções, outras fontes de renda. E uma coisa assim que eu quero deixar claro, o piso não é o mínimo. O mínimo que uma rádio, por exemplo, em Brasília, deve pagar o cara. Mas não significa exatamente que é isso que o cara recebe. Porque vários fatores influenciam. A bagagem do comunicador, aí ele faz um acordo com a empresa. Eu tenho colegas que ganham R$ 10 mil por mês em 4 horas de trabalho. Olha que delícia! Acho que ela está incluída, viu? Será? Espero, eu estou subindo com você.
Ah, que legal. Agora, uma pergunta que eu tenho interesse em saber, e os seus fãs, aquelas pessoas que te acompanham, com certeza querem saber isso. Alguns já devem saber porque já te acompanham há muito tempo. Como você se tornou radialista? Ah, como eu me tornei Conta radialista. essa história. Gente, super... foi incrível. Mas eu acredito muito em propósito de Deus para as Entendo. nossas vidas, porque foi por acaso. Eu não sonhava em ser radialista, mas graças ao rádio eu consegui mudar a minha história assim totalmente, sabe? Uhum. Era uma história que você olhava assim e falava, meu Deus, sabe, não vai para onde? De repente o rádio conseguiu me mostrar novos horizontes. E eu me tornei radialista a partir de uma apresentação na minha escola. Eu estudava, acho que era a 8ª série, por aí. E me viram, o pessoal ia abrir uma rádio comunitária na minha cidade, Pintadas, lá no interior da Bahia. Você não deve nem saber onde é que fica, mas tá no mapa. A minha entrou no mapa recentemente. Toca aqui. Estamos no mapa. Aí o que acontece? Estava fazendo uma apresentação de escola e o pessoal da rádio estava lá observando. E aí depois que eu terminei de falar, todo mundo começou a bater palmas e o cara fez assim, você não quer ser locutora na nossa rádio? Eu tenho dificuldade de dizer não, viu, querido? Aí eu peguei e disse, eu topo, você me ensina? Vamos. Ele falou, vamos. Então tá, tô dentro. E foi assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Que legal. E depois daí eu fui, o pessoal ficou buzinando na minha mente, né? Vai para uma rádio comercial, você tem potencial. E tinha um pastor que ele me enchia tanto o saco, dizendo que eu tinha potencial, que eu falei, ai Jesus amado, eu vou numa rádio só para esse cara me deixar em paz. Fui, e não é que deu certo, eu participei de um quadro chamado Estrela por um Dia na Ipirá FM. E isso lá na sua cidade? Já em outra cidade, que tá. tinha uma rádio comercial top, que jogava para 72 cidades, joga até hoje. A Ipirá FM é número 1 da Chapada. Aí o que acontece? Me ouviram no rádio e um empresário chegou lá. Isso é uma pegadinha. Eu quero essa menina aqui, ela é locutora, eu quero legal. ela para gravar meu comercial. Uau. Eu acho que isso fez o pessoal da rádio ficar encantado e eles me contrataram. Você já nasceu com talentos. É nato isso. Vamos voltar aqui, né? Vamos. Quais são as funções que você exerce dentro do rádio, Val? Então, eu sou locutora, apresentadora, animadora, e eu também sou, eu não sei animar, viu, querido, mas tá lá no meu registro. E eu também sou operadora de áudio aqui na Sara Brasil FM. São essas as duas funções que eu exerço aqui na rede Sara Brasil. Você não somente faz a locução? Não, eu também sou operadora de áudio. Ganho mais um piso. Olha aí, vamos somando, gente. O que você precisou para entrar no mercado de trabalho? Aí eu falo da questão da sua formação, até da documentação necessária. E muita gente, hoje em dia, muitos acham que não é necessário você ter um diploma. Para nada, né? E uma formação, só chegar lá com seu talento, seu dom e você consegue. Não. Mas explica pra gente como é que foi, Val, a sua experiência. Sabe, eu acho muito bom que a gente esteja estudando. Por exemplo, eu sou super apaixonada por jornalismo, estudei jornalismo na Unip, sou apaixonada por isso, mas não significa que precisa ser jornalista ou precisa fazer uma faculdade de rádio e TV para você ser locutor de rádio. O que você precisa é fazer um curso que você encontra no Senac, tem esse curso de rádio, e algumas escolas de rádio também espalhadas pelo Brasil oferecem esse curso. Aí você vai lá, faz as aulas, aprende como é que fala, como é que você mexe na aparelhagem, enfim. E a partir desse curso, você vai ter uma autorização para ir até a delegacia ou o sindicato dos radialistas, Delegacia Regional do Trabalho ou Sindicato dos Radialistas, para dar entrada no seu registro e a partir daí, né, atuar como um profissional. Só que assim, eu sou muito apaixonada por estar procurando novas formas de conhecimento. Eu também estudo inglês, sou apaixonada por isso. Enfim, é por aí. Mas a documentação necessária você precisa ter pelo menos o ensino médio completo para ser locutor de rádio. Quais foram as áreas que você já trabalhou? Olha, sabia, eu não gosto muito de ficar pulando de rádio em rádio, não, sabe? Eu prefiro, você gosta de manter uma história ali dentro? Eu gosto de manter uma história, porque eu acho que isso ajuda muito o profissional. E eu aprendi isso vendo uma entrevista de uma locutora muito famosa, que hoje está apresentando na TV, eu acho que é a Tina Roma, né? E ela tem muito isso de ficar muito tempo numa emissora só. E foi o que eu fiz. Não exatamente por vontade própria, mas me mantiveram lá e somado o meu desejo de permanecer, claro, porque a gente não manda nessas coisas, a rádio fica com você até quando ela quer.
Mas eu trabalhei na Educativa FM, que foi uma rádio comunitária primeira. Aí depois eu fui para a Ipirá FM, que é uma rádio comercial, na cidade de Ipirá, na Bahia. Depois eu trabalhei em 3 emissoras do Sistema Paz de Comunicação, que foi uma experiência gostosa, que foi o Rádio AM que eu fiz. Que delícia! Rádio AM é tudo de bom, maravilhoso. Paz, ficou mais famosa? Um beijo pra você. Eu acho que eu fiquei... eu acho que eu fiquei mais famosa, porque o pessoal do Rádio AM, os ouvintes, eles são mais carinhosos. Se bem que eu sei que você chegou na Amazônia? Não cheguei. Okay. Não cheguei. Por quê? Porque você sabe que muitos dos ribeirinhos, lá nas entranhas do Pará, do Amazonas, só chega a AM. Exato. Por exemplo, a Rádio Nacional, não é? Então, aí tem Ipirá FM, que eu trabalhei, 3 emissoras do Sistema Paz de Comunicação. Um beijo pro Roberto Paz, em Feira de Santana, Bahia, o Jequié e o Batã, experiência gostosa. Depois daí, eu vim pra Sara Brasil. E, associada a Sara Brasil, eu fui pra JKFM. E aí fazia as 2 emissoras. E acabou. Eu tô na Sara Brasil até hoje, vai fazer 7 anos. Então, Valquíria, quais os trabalhos que você já executou dentro da sua área, mas que não foi dentro desse ambiente? Por exemplo, fora do rádio, eu tenho uma habilitação, sou habilitada para escrever, então eu escrevo, eu faço produção de textos para uma agência, a Central de Rádio Brasil. Né, produzo também textos jornalísticos. Aí é publicado rádio, online? Acaba que indo pro rádio, o rádio não me deixa. Eu produzo, mas vai pro rádio. Eu produzo os textos para os locutores da empresa e acaba indo pro rádio, né? Entendi. E eu também sou mestre de cerimônia, eu faço, por exemplo, convenções partidárias. Eu fiz a convenção do PTN-DF, fiz vários eventos ligados ao partido como mestre de cerimônia nas últimas eleições. Gravou, por exemplo, aquela menina do shopping, de alguns shoppings que faz "Muito obrigada, volte sempre". Olha que legal! Na cancelinha lá, quando o carro tá passando em alguns shoppings do Brasil, é a minha voz. Espera telefônica também, eu gravo bastante. Dicas, sei lá, fala alguma aí. Bom dia, você ligou para Joquissan Alves. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Tipo isso. Que legal. Nunca fez no metrô, não? Metrô, eu também já gravei pro metrô. Eu gravei para ônibus aqui de Brasília, ônibus turísticos. Você lembra o textinho? Eu não lembro, eu lembro que era mais ou menos assim, do ônibus. Próxima parada, Memorial JK. Próxima parada, Torre de TV. Que legal, muito bom, mano, muito bom. Isso é muito interessante, parece que você tá dublando, você acredita? Aquela sua voz ganha vida. Minha filha, ela fala muito isso comigo. Ela fala, mãe, parece que tem um estéreo aí, um negócio dentro da sua voz, uma produção. Muito legal, muito bom. Então, você se formando, claro, como um jornalista, indo para esse caminho do rádio, você não vai ficar somente sentado numa bancada, né, apresentando um programa. Você acaba tendo vários caminhos para você, né, exercer sua profissão. Até porque eu quero ficar rica, né, amor? Que legal. Olha, uma coisa que você não sabia sobre muito mim. sincera. Eu quero ficar rica, então eu não vou ficar só sentada aqui como apresentadora. Eu quero ter bagagem para um dia, de repente, ganhar a direção de uma emissora de rádio. Olha aí. E muitos outros trabalhos relacionados à nossa área de comunicação. Com certeza. Essas brincadeiras sérias, né? Eu também faço gravações para televisão. Presto serviço para muitas agências que mandam a minha voz para a TV. Por exemplo, eu gravava muito para um programa de imóveis em Brasília, que passava na TV Bandeirantes. E era aquela correria, uma correria gostosa. Imagino, com certeza. Olha, qual é a sua rotina de trabalho aqui na Sara Brasil? E se você puder falar também da sua antiga rádio, JK, né? Não tem problema, não. O que você faz aqui? Você chega de manhã, você chega à tarde? Então, eu não tenho problema de falar das antigas emissoras, porque eu graças a Deus, eu saí bem com todo mundo. Tô encantado com a Val, gente boa demais, super alegre, super feliz. Ganhei altos elogios aqui, que eu acho que eu não mereço. Presente eu também, gente. Presente, cara. Tem um presente aqui. Eu vou vir aqui direto. Você mostra seu presente. Vai ser a minha entrevistada de todos os semestres aí. Deixa eu aproveitar então e mandar um beijo para a turma da JKFM, né, que foi a última emissora de rádio que eu passei. A minha rotina na JKFM era a seguinte: eu já apresentei em vários horários lá, mas o último programa que eu apresentei na JK foi um programa de amor. Menino do céu. Só love. Qual era o horário?
primeiro de 8 à meia-noite, aí depois passou de meia-noite às 4. Ai, Agora imagina. Meia-noite às 4? Agora, detalhe, mas aí que foi um mistério, vou te contar. Conta. A gente pensou que não ia emplacar esse programa de meia-noite às 4. Mas vou te falar, o pessoal da JKFM é prova que eu não estou mentindo. A audiência da madrugada da rádio bombou. Sério? Que Mas legal. eu não posso te dar detalhes de como era o programa. Então tá bom. Nós nem estamos em horário Então era assim. apropriado. E aí eu também participava de shows, né? De alguns artistas que iam fazer eventos relacionados à rádio. A gente tinha que estar lá, ir na casa dos ouvintes, fazer promoção. E na Sara Brasil FM eu entro 1h da tarde. Sim. Aí fico no ar até às 3. Isso mesmo. Ele é meu ouvinte. Direto, gente. Na verdade, ela fica mandando lá direto. Já que você manda um áudio, eu me sinto o máximo. Aí, às 3 da tarde a gente tem uma pausa, eu volto às 4 da tarde, vou até às 6, apresentando a Tarde do Sara Brasil. Uau, é muito bom o programa. E essa é a minha rotina nas emissoras de rádio. Ótimo. Qual a diferença do trabalho que você exercia na JK e que exerce na Sara Brasil? Você já deu aí uma, né? Eu só vou complementar. Eu acho que a maior diferença era a linguagem. Sim. A linguagem, porque a Rede Sara Brasil FM é uma emissora gospel. É verdade. Né? E a JK não, é uma rádio popular, secular. E lá eu podia falar o que eu queria, o que eu quisesse, tipo assim, sabe? Eu sei. E na Sara Brasil FM eu tenho que ter mais cuidado com o que eu falo, porque você sabe que pode ser super mal interpretado. É verdade. Ainda mais você é uma grande influência. Você é influente hoje em dia, né? Ah, obrigada. Com certeza, demais. Eu acho que muita gente vê você como espelho. Eu acompanho, gente, o programa. Acompanho muito o programa. Todos os dias eu tô à tarde com ela. E eu vejo que muita gente fala testemunhos pra ela. Conta testemunhos pelo WhatsApp. É verdade. Não é verdade, Val? O que você acha disso? Qual é essa diferença desse trabalho na Sara Brasil que trouxe para você essa diferença de pessoas testemunharem através do seu trabalho? Cara, é uma experiência incrível, né? É uma experiência incrível. Eu estava te falando do cuidado que eu tenho com a linguagem, mas só que hoje já é de mim também usar essa linguagem que eu uso na Sara Brasil FM. Ela me influenciou positivamente. Para mim é uma alegria enorme ouvir testemunho das pessoas, o que eu não estava acostumada, porque você viu aí pelo meu histórico que essa é a primeira emissora gospel desse segmento que eu faço. E me edifica, me deixa feliz saber que eu posso não somente entreter as pessoas, mas ajudá-las também. E é o que eu faço pela Rede Sara Brasil FM. Isso pra mim é o melhor, sabe? Olha, chega a me arrepiar. Estou muito feliz aqui. Que bom, que bom. Quais os direitos guardados a você como radialista na Constituição brasileira? Então, a nossa profissão, né, de radialista, locutor de rádio, regulamentada pela CLT. Então, todos os direitos que são garantidos a um trabalhador, nós temos. Vale alimentação, vale transporte, férias, FGTS... Né? Que mais que o trabalhador tem? É tudo. Eu fiz a pergunta pra você. É verdade. Enfim, é tudo isso. Eu tenho todos os benefícios lá garantidos pela CLT. Então você não é simplesmente um locutor que está ali ao léu. Não é uma terra de ninguém, não. Eu sei. Que ótimo. Mas isso é interessante para que quem quer seguir essa carreira, né? Quem quer seguir essa profissão como radialista, saber. Você sabe que você está totalmente assegurado. Se você ficar dodói, você vai ter toda a assistência. Não se preocupa. Que ótimo. Em Brasília, existe um sindicato que preserve seus direitos? E como isso funciona? Você já viu que eu gosto de mandar beijo para muita gente, né? Então deixa eu mandar um beijo para a turma dos sindicatos radialistas, mandar um beijo especial para o meu querido Zezão. Gosto muito de você, ó. Beijo para você. Então, temos o Sindicato dos Radialistas aqui. Eu gosto muito, eu acho que é um sindicato atuante. Sim. Eles estão sempre fazendo assembleias. O Zezão, o pessoal do sindicato não tem medo de bater de frente com a classe patronal. Então, eu me sinto resguardada pelo meu sindicato. Todo mês já desconta em folha a minha mensalidade. Faço questão. Que ótimo, Val. Que bom que você tem uma segurança, né? Tenho, me sinto segura. Quando eu precisei deles, eu fui muito bem recebida lá e fui muito bem tratada. Que ótimo. E eu sinto muito porque nem todos os estados e sindicatos são tão atuantes como o de Brasília.
né? Eu não vou citar, mas bem que eu queria. Estou com vontade de falar, mas não vou falar. Deixar para depois. Fica aí quietinha. Melhor. Mas que bom. Então você que é de Brasília, quer ser radialista? A Bal já disse, tem um sindicato aí cuidando de você. Você tem um cuidado específico com sua voz? Um acompanhamento com fonoaudiólogo, ou uma dieta? Então conta aí pra gente. Eu acho essa pergunta muito interessante, sabe? Porque eu não tinha esse cuidado. Eu estou no rádio há 12 anos, 13 anos. Eu estou no rádio há 13 anos e eu passei a metade desse tempo, mais da metade desse tempo, sem nunca procurar um fonoaudiólogo, um profissional de voz, sem nunca me informar sobre nada. Só sabia que não podia tomar gelado. Todo mundo fala isso. E é o básico. É o básico. Mas, além de não poder tomar gelado, eu descobri que tem muitos alimentos que me fazem mal, que vão interferir na projeção da minha fala. Por exemplo, chocolate, leite, me fazem mal e acredito que faz mal para todos os profissionais da voz. Sim. Né? E além disso, tem os exercícios. Eu não sabia que precisava aquecer a voz. E a minha Você imaginava que só cantor podia fazer? Eu também achava. Ou deveria fazer. Exato, né? Porque todo mundo falar é normal, né? Mas não é bem por aí. Eu acho que eu falo mais do que as outras pessoas. Com certeza. E com a impostação. E não é só dentro do rádio. Você fala só. Então, aí tem o aquecimento vocal, tem os exercícios. A minha fono me disse que é muito bom também estar ali debaixo do chuveiro, naquele vapor, e dar uma inalada para hidratar as cordas vocais. A gente teria que trazer uma cantora aqui, né, para falar sobre isso. Eu também acho. Uma fono, um otorrino. E hoje eu tenho acompanhamento. Aí, como eu te falei, eu só me preocupei com isso, com dieta, com exercício, em ficar calada 1 hora depois que eu termino o meu programa. Chegou um período que eu tinha 4 empregos e eu dormia pouquíssimo. Então, dormir é muito importante para você ter uma voz bonita, boa. É muito importante. Pelo menos 8 horas, como todo mundo fala. Né? Então, pra gente terminar com uma pergunta que na verdade é o foco, né, dessa entrevista, é esclarecer muitos assuntos para os nossos futuros aí, jornalistas, radialistas. Então, como é que está o mercado hoje em dia? E para os formandos de jornalismo, né, que querem seguir essa carreira de radialista? Olha, eu vou falar pela minha visão, pela minha ótica. Claro. Sinto muito porque não é uma notícia muito boa. Olha, em meu ponto de vista, o mercado do rádio ele é muito fechado. Por exemplo, tem locutor que está em rádio aqui em Brasília há 20 anos, querido, você tem que rezar para o cara morrer. Pra você poder assumir o lugar. Que às vezes a emissora ela fica com aquela dificuldade, com aquele medo. E será que eu boto novato ou eu deixo quem eu já tenho aqui? Que já... Sem contar que existe a questão do público. O público que no rádio. Já pensou também... você sair da Sara? Então, jamais. Esses dias que eu tava dodói, que uma pessoa ficou me substituindo. O pessoal fica detonando a pessoa. Coitado. E eu ouvi o programa. Fez bem, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas o pessoal fica, cadê a Val? E eu quero mandar um beijo pra Val. E quando é que a Val volta? Então é muito chato isso pra quem tá no lugar da pessoa e pro dono da rádio. Então ele fica pensando. Mas aí vem a outra notícia boa. Sim. Eu acredito que tudo é possível pra quem crê. Pra quem acredita no seu sonho, no seu projeto de vida. Foi o que aconteceu comigo. As pessoas olhavam para mim e ninguém dizia que eu ia chegar onde eu cheguei, pela realidade que eu me encontrava. Mas eu acreditava, eu passei a acreditar que era possível sim. E eu fui criando estratégias e consegui. Então é possível, assim como eu entrei na JK, muitas outras emissoras de Brasília também já me convidaram para atuar. O formando em jornalismo pode entrar. E ele entra com um diferencial, querido. Sim. Ele é jornalista também. Olha aí. Que ótimo. Perfeito, né? Eu acho que essa entrevista vai me ajudar, vai ajudar quem tinha esses questionamentos, essas perguntas. E meu trabalho só vai abrilhantou mais ainda, né? O meu trabalho, quero agradecer. Espero que a sua equipe goste. Com certeza. A professora Rafisa Barão, que nos deu essa missão, né? O final de semestre agora e a matéria técnica de produção jornalística exigia esse trabalho. Com certeza vai ser o máximo. Uau, eu agradeço muito por você ter me escolhido. Deixa eu dar um beijinho, porque eu gosto muito de você. Coisa mais linda, gente. Obrigada. E que o Papai do Céu te abençoe tremendamente. Você realmente vai ser um
um locutor não, mas também pode ser locutor, pode mas ser, né? Um jornalista exemplar. Isso, jornalista que já vai estar aí dentro de todas as áreas. Já está dentro de todas as áreas. Você viu que você recebeu muitos elogios aqui nos bastidores. Com certeza. Gente, eu recebi tanto elogio aqui, tanto da Valquíria, quanto do fotógrafo que está aqui acompanhando a gente, é o fotógrafo... O Ronaldo Caldas. Ronaldo Caldas. Gente, que eu tô aqui me sentindo. Eu quero agradecer muito ao Ronaldo Caldas, né, por ter dado essa assessoria, prestado essa assessoria para nós. Ele é repórter fotográfico. Isso. Né, tá aí à sua disposição, a gente vai colocar o contato dele aqui embaixo do vídeo. Se você precisar, é só entrar em contato com essa pessoa que eu amo demais. Um beijo pra você e um beijo pro Brasil. Gente, eu vou postar esse vídeo lá em Locutora Valquíria Rios, tá? Se você quiser me seguir, é só digitar Locutora Valquíria Rios com W e Rios com U. E digitando meu nome no Google, você vai achar muitas informações. Então, gente, olha, pegando também o gancho aqui, já que ela é famosa. Ó, se você colocar Joxana Atividade no Facebook, você encontra. E eu criei uma página que eu achei interessante, mostrar os bastidores dos trabalhos que eu estou fazendo. Quando eu vou fazer alguma matéria, eu filmo e eu posto as matérias que eu estou fazendo. Então, eu acho interessante, se você é estudante de jornalismo e quer me acompanhar, Joxana Atividade, curte lá a página, tá bom? Tem um canal no YouTube também. E é isso aí.